Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta a Chega de Ler. E hoje se preparem para os gatilhos de casal feliz, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre as expectativas que a gente tem sobre o amor e as formas como a gente lida com elas. E vocês pensam, ok? O que isso está fazendo nesse canal aqui no Chega de Ler? E eu vou explicar para vocês. Eu vou falar sobre isso relacionando com dois livrinhos que eu li recentemente. Recentemente, ano passado, né? Mas ok. Mas antes, só não se esqueçam, se vocês gostarem do vídeo, dêem um like nele, se inscrevam no canal para terem mais conteúdos como esse, ou sobre livros no geral. E se vocês puderem, quiserem, me seguir nas minhas redes sociais, elas vão aparecer aqui na tela, meu Twitter, meu Goodreads. E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Primeiro apresentando os livros. A gente tem Never Been Kissed e Better Than the Movies. Eu acho que vocês já conhecem Better Than the Movies, né? Mas beleza. Eu vou contar sobre o que cada um é. Never Been Kissed conta a história do Ren. Ele tem 21 anos, se não me engano, e nunca foi beijado. Mas ele teve 4 grandes, quase beijos na vida dele. E em todas essas ocasiões, ele escreveu um e-mail pro cara, contando sobre a situação e como ele se sentia. Até que um dia, quando ele estava muito bêbado, ele acabou pegando esses 4 e-mails e enviando. Sim, bem na energia de para todos os garotos que eu já amei. Beleza, a gente entende. O que acontece é que 3 desses caras, 3 desses e-mails não dão em nada. E acontece de boa até que chega no Derek, que inclusive era o quase beijo mais marcante dele. Inclusive por ele ser muito amigo dele antes de tudo acontecer. E aí o que acontece? O Derek responde, dá bola pra ele e ok. Só que aí o Derek ele volta pra cidade em que eles moravam e começa a trabalhar no mesmo drive-in que o Ren. E aí as coisas começam a se desenvolver. O livro em si ele é fofinho, bonitinho. Eu pessoalmente fui ler por uma recomendação que eu vi no Instagram, porque ele aborda a demissexualidade. E ok, ele é satisfatório nisso, eu acho. Mas o livro em si não é muito além disso, não. E do outro lado, a gente tem Better Than the Movies, em que a gente conhece a Liz, que é apaixonada por um menino que estudava com ela, que chama Michael, desde que eles eram muito crianças, até que ele se mudou. Mas agora ele voltou para a escola a tempo de ter o baile de formatura. E a Liz é completamente apaixonada por romance, então o baile de formatura deveria ser um grande evento para ela. Só que o Michael não dá bola pra ela, pelo menos não nesse sentido. Mesmo assim, ela quer conquistar ele de vez. E para isso, ela vai atrás do Wes, que é um vizinho que sempre encheu o saco dela, e com a ajuda dele, eles vão tentar fazer com que o Michael se apaixone pela Liz. O resto, vocês já podem imaginar o que vai acontecer, né? É. Esse livro é legal, eu gosto muito da abordagem de luto que tem, porque sim, fala sobre luto, e eu gosto muito da visão da Liz que ela tem sobre a forma de amor, como ela lida com o amor. Inclusive por isso que eu tô colocando ele aqui. Eu tinha terminado de ler Never Been Kissed, aí eu comecei a ler esse, e eu percebi esse tema bem parecido, e aí eu comentei com a minha amiga, a Titi, que eu ia fazer esse vídeo, ela achou bem interessante. E apesar de eu gostar desses temas nesse livro, eu ainda tenho muitos problemas com ele. Eu vou fazer mais pra frente um vídeo em que eu vou focar mais nele, na história em si, não nesse ponto específico. E aí eu vou falar mais sobre isso lá. Mas por enquanto saibam que eu gosto de umas coisas, mas tenho outros problemas também. Bom, como eu já falei, eu escolhi fazer esse vídeo lá no ano passado, ainda quando eu tava lendo esses livros, e eu percebi que a temática de como o protagonista imagina o amor meio que bate, só que aí enquanto você vai lendo, você percebe que a perspectiva dos dois vai se bifurcando. E aí você percebe que se a origem de cada um é diferente, eles podem até ter esse ponto em comum de imaginar o amor de certa forma, mas o futuro também vai para caminhos completamente diferentes. E eu acho que essa diferença, essa complexidade que eu achei interessante de diferenciar dos dois livros e sobre o que eu quero abordar aqui. Primeiro, a gente tem o Ren, de Never Been Kissed, em que ele é muito fã de filmes desde sempre, tanto que agora, no momento do livro, ele trabalha no drive-in, e para ele, assistindo tantas comédias românticas, ele sentia de que o amor tinha que ter uma timeline certinha de eventos que deveriam ser seguidos. Então, se conhecer, conversar, se apaixonar, beijar, eu não lembro a ordem, mas é uma ordem bem certinha de comédia romântica. Por outro lado, Alice de Better Than the Movies também sempre foi fã de filme de comédia romântica e ela imaginava que o amor tinha que ser igual nos filmes. Só que no caso dela, é porque ela sentia que esse seria o tipo de amor que a mãe dela imaginaria para ela. Então tem muito mais a ver com a relação do luto que ela tem com a mãe que ela perdeu tinha pouquíssimo tempo quando o livro se passa. Mas resumindo os dois, a gente vê que o tema básico principal é como a mídia, no geral, os filmes, afeta a forma que a gente vê todas as coisas ao nosso redor. Mas nesse caso em específico, o romance. Não só no romance, né? A vida no geral. Tipo, quando a gente tá na adolescência e assiste Skins, se você tem, né? Mais a minha idade, um pouquinho mais velho.
ou Elite, e você acaba internalizando que a adolescência tem que ser aquilo, tem que ser festa e, sei lá, né, toda hora, todas essas coisas. Não são para adolescente, mas aparecem em séries mais adolescentes. A gente acaba internalizando isso. E também não precisa ser como Heartstopper, sabe? Não precisa ser um extremo ou outro, pode ser uma coisa diferente de tudo. Mas o tema não é sobre isso. Eu só gostaria de desabafar aqui, porque série teen é um negócio bem complicado. Você tá mexendo com um público muito sensível, principalmente por causa da idade. Então, se você, sei lá, uma série tipo Skins, ele te passa uma ideia muito errada do que a adolescência deve ser. Mesmo Heartstopper, que é uma ideia super boa, também dá essa ideia de que você precisa se apaixonar na adolescência. Mas tudo bem, eu só queria pontuar isso aqui. Eu acho muito legal como quem os personagens são acaba afetando essa parte de como eles veem o amor, como eles vão lidar com essa questão dos filmes na vida deles. Começando já pela idade, porque o Ren, ele tem 21 anos e ele nunca beijou. Ele tem esse sentimento de que ele tá atrasado de tudo, em que ele tá, sei lá, ficando pra trás em relação aos amigos ou em relação a qualquer pessoa da idade dele. Então tem essa questão. Enquanto a Liz tem 16 anos, então pra ela tá na época. E se eu não me engano, ela já tinha beijado. Então ela não tem toda essa questão de estar atrasado, se sentir mal por causa disso. Se sentir mal pensando em relacionamento no geral também. Também tem toda a questão do passado deles, que o Ren realmente não tem nada muito que se destaque, mas no caso da Liz tem essa relação tão intrínseca com a mãe, em que ela vê quase que, tipo, a mãe e comédias românticas como uma coisa muito junta, em que ela precisa ver uma comédia romântica para manter a memória da mãe viva. Então tem essa parte. E até a sexualidade. Beleza, a Liz é hétero, todos os padrõezinhos que a gente pode imaginar, mas até ruiva, a minoria Marina Rui Barbosa, mas tudo bem. Mas o Ren se descobre demissexual no livro, que é a título de curiosidade, caso você não saiba, a demissexualidade são as pessoas que se atraem, só conseguem se atrair sexualmente por alguém se já sentirem uma conexão muito forte, emocional ou intelectual, é esse o termo. Essa é uma definição bem básica, vocês podem pesquisar mais. E pensar um pouquinho antes de pensar em vir invalidar, pensar, sei lá, a forma como funciona. Enfim, eu não vou entrar nesse tópico. Mas, como ele se descobre dessa forma, o que acaba acontecendo é que o formato dos filmes não vai funcionar pra ele. Porque, deixa eu pensar em um exemplo. Eu não vou conseguir. Eu não consegui pensar num exemplo. Se eu conseguir, eu vou colocar uma cena minha falando na hora de editar, falando um exemplo, mas eu acho que não vou conseguir lembrar. Mas a questão é, ele não ia conseguir seguir o padrãozinho de filme de, tipo, se conhecer, achar bonito, beijar, aí depois vamos namorar, se conhecer melhor, todas essas coisas. Porque ele precisaria conhecer a pessoa e conhecer ela bem, se sentir realmente conectado com ela, pra aí querer ou não beijar a pessoa. O cara, o Derek, no caso. Então, já teria essa questão também, porque pra Liz, é tipo, ela é apaixonada pelo moleque desde que eles têm 5 anos. Então, realmente não é uma questão, ela não tem uma conexão emocional com ele. Ela literalmente não conhece direito o Michael, mas ela é apaixonada por ele, ela queria beijar ele. Mas com o Ren tem toda essa visão. E tudo isso faz com que o problema que eles tenham seja diferente de um pro outro e, por consequência, o final da história de cada um deles seja diferente um do outro. Porque o da Liz, ela aceita que a vida não precisa ser um conto de fadas, não precisa ser uma comédia romântica. Pode ser que ela vai viver com o Wes, apesar de que, assim, é uma comédia romântica de hate to love. Então, assim, né, de qualquer forma, né, acontece. Enquanto o Ren entende que não existe uma timeline certinha de você ter um relacionamento e não tem essa coisa de você estar atrasado demais pra fazer alguma coisa. Não importa o motivo, tá? Não é só por ele ser demissexual. Poderia ser qualquer outro motivo. Não tem problema você estar atrasado. Você fazer as coisas depois das outras pessoas, um tempo depois. Só apontar isso aqui. E é basicamente isso. No final, ambos aprendem que filmes são legais, eles são entretenimento, são legais pra você ver romance, mas eles são só isso, filmes. Eles não precisam e nem devem replicar o que é a vida real. E eu acho que eu acabei também fazendo esse vídeo pra, beleza, comentar os livros que eu achei bem interessantes do ponto de vista, mas também lembrar todo mundo e lembrar a mim mesma que, ok, o que a gente assiste na TV, no cinema, é legal. É muito fofo ver, sei lá, esqueci completamente o nome de qualquer filme de romance. É legal ver 10 coisas que eu odeio em você, é legal ver Para Todos os Garotos que eu já amei. É legal ver Você Nem Imagina, ver Crush, sei lá, ver qualquer comédia romântica. É muito interessante, é muito fofinho, enche nosso coração. Mas a gente também tem que lembrar que são só filmes. A nossa vida não precisa seguir esse script certinho. E tá tudo ótimo, desde que a gente entenda isso, a gente vai entender o que a gente vê na TV não é regra.
E é isso, façam tudo no seu próprio tempo e aí vai estar tudo ótimo.